Pensa na nossa Lenisa. Quando a nossa Lenisa chega, ela me conta o seguinte, que uma menina de 11 anos estava em casa com o pai, a mãe ainda estava no trabalho, o pai então, para ajudar, estava fazendo o jantar e disse para filha, vai lá comprar tal coisa assim ali para o papai botar aqui na comida. No caminho a menina foi sequestrada por um sujeito que trabalha bem no final da rua onde a criança mora. Ele levou a criança para casa e de repente amarrou a menina e foi dormir. Ela conseguiu se soltar e fugiu sem direção. Só que no meio do caminho, uma enfermeira que voltava do trabalho percebeu, pegou a menina e ela conseguiu, chamou a polícia. A menina descreveu para a polícia onde era o cativeiro. Quando os policiais chegaram no local, o tal sequestrador quer sair, estava dormindo, exatamente isso, dormindo. Põe a Lenisa no Cidade. A vítima, uma criança de 11 anos, que mais do que nunca agora se agarra à mãe. Ela fica perguntando, mãe, por que ele fez isso? Por que, mãe, que ele fez isso? E eu não sei explicar. Eu vou explicar o quê? O bandido Anderson, 27 anos. Alguém capaz de sequestrar uma menina, levar para um cativeiro, permanecer 3 longas horas ameaçando a criança. E durante o crime, resolveu dormir. Graças a Deus, Deus colocou um anjo na vida dela, porque ela conseguiu fugir do local, ele adormeceu e ela conseguiu fugir. Além da vítima e do sequestrador, uma espécie de anjo da guarda entra nessa história. Uma enfermeira que teve a sensibilidade. O olhar diferenciado da mulher permitiu que ela enxergasse que havia uma criança em risco. A gente escuta, mas quando você vê assim, eu digo, nossa, é só uma criança. Até minha filha, mãe, quase a minha idade. E a gente fica assim preocupada para ver a situação que tá, né? A mãe da criança, que estava trabalhando na hora em que a menina foi raptada, conta que recebeu uma ligação do marido. Ele dizia que a filha tinha saído para comprar comida, mas estava demorando para voltar. Deu 10 minutos, ele sentiu falta dela, foi atrás, não encontrou, o mercadinho estava fechado. E aí ele já começou a procurar na casa das amiguinhas. Eu mandei a mensagem, retornando para ele, falei que ela deveria ter na casa de alguma amiguinha para ele estar procurando. Aí ele foi, só que estava o mercadinho fechado e não estava na casa de ninguém. A mãe da menina deixou tudo como estava no trabalho, onde é auxiliar de limpeza de uma fábrica. A partir dali, foi como se o coração de mãe tivesse ficado amortecido. No momento de desespero, a família se uniu. Os parentes se dividiram para buscar, para descobrir qualquer pista que pudesse levar ao paradeiro da criança. Os pais da menina vieram para o centro. Queriam ir até os hospitais, chegaram a ir ao pronto-socorro e já estavam prontos para ir ao IML quando o primo da mãe telefonou. Na ligação, ele dizia que a criança já estava em casa, mas não falava como. Disse apenas que era grave, que algo muito delicado tinha acabado de acontecer com a criança, que era para os pais imediatamente voltarem para casa. O percurso aqui do centro da cidade até a casa da família dura cerca de 5 minutos aproximadamente, mas de acordo com a mãe, foi uma eternidade chegar até em casa e saber tudo o que tinha acontecido com a criança. Ele me ligou e falou com meu marido, falou assim, vem para casa porque ela já está aqui. Só que aí eu fiquei com medo de ouvir o que ele estava para falar. Eu fiquei com medo de falar assim, não, ela está aqui, mas ele não falou como. Ela está viva, ou ela está morta, ou ela está de que jeito. Então aquilo ali foi um martírio para mim até chegar em casa. A família da menina é muito conhecida aqui no bairro.
A criança saiu de casa, fica nessa rua, e caminhou e ia até o bar para comprar alimento para o jantar. O pai dela ficou na casa preparando o início do jantar e a mãe da menina estava no trabalho. Só que esse caminho era habitual da garota. Ela conhece tudo por aqui e o percurso dura menos de 5 minutos. Depois da menina ter passado por essa rua, ela apenas atravessou aqui, foi até o bar, comprou o alimento que ela veio aqui para buscar e na volta, já de acordo com o depoimento da criança, quando ela chegava aqui na esquina, ela foi então abordada por esse criminoso que estacionou o caminhão ao lado da garota, desceu do veículo, a pegou pelo braço, forçou a menina a entrar no caminhão, abaixou a cabeça da criança e manobrou o caminhão aqui, voltou sentido bairro até a fábrica de blocos. O cativeiro era a casa onde o bandido morava. O Anderson trouxe a criança para esta casa, onde ele estava morando há cerca de 4 meses. Fica nos fundos da fábrica de tijolos em que ele trabalhava. Aqui, ele trouxe a menina para o quarto dele. Neste local, a primeira providência do Anderson, assim que ele chegou com a garota, foi de amarrar a criança. E em seguida, ele avisou a menina que ele iria dormir. Poucos minutos depois, a criança já amarrada percebeu que o Anderson estava num sono profundo. O medo dela era enorme, mas ao mesmo tempo ela queria de qualquer forma sair daquela situação. Quando ela percebeu que o sono do Anderson realmente era muito profundo, ela ainda pegou a chave do Anderson, conseguiu se soltar, porque ela estava amarrada, veio até a cozinha pé por pé, conseguiu abrir a porta e depois que ela saiu, a menina correu. Ela fugindo, ela correu de onde que ela estava, que dá quase 1 quilômetro mais ou menos, até na rodovia. Logo que a criança conseguiu escapar do cativeiro, ela fez exatamente este caminho. O trajeto tem cerca de 1 quilômetro aproximadamente. Ela passou por aqui e caminhou até a rodovia que fica no final desta avenida. Só que a menina, quando passou pela rodovia, chamou a atenção de uma enfermeira que tinha acabado de sair do trabalho. Essa enfermeira parou o carro porque viu que a garota estava de bermuda e fazia muito frio. Quando ela abordou a criança, a menina já contou que precisava voltar para casa, estava em uma situação difícil e queria apenas encontrar a mãe. E quando eu vi aquela criança, eu não tive dúvida. Eu falei, eu vou parar, ver o que está acontecendo, né? E a gente tem que sempre... Foi uma coisa assim automática, uma coisa assim que a gente, acho que instinto de mãe, a gente não poderia deixar passar. Aquela criança assim, sabe, uma coisa assim que assustou assim, a gente e ao mesmo tempo preocupou. A enfermeira conta ainda que estava no carro com o marido e a filha com idade aproximada à vítima e que foram momentos de muita emoção. Quando ela entrou, minha filha abraçou e depois minha filha falou que ela tremia muito, né? Estava muito assustadinha. E, nossa, a gente ficou assim, passada. Aí fomos deixá-la, a gente ficou na dúvida, vai na polícia ou não, eu digo, aí vamos para casa que a mãe deve estar angustiada, né? E realmente, estava todo mundo, os vizinhos, todo mundo procurando a criança. Com a volta da filha para casa, o motivo das lágrimas passou a ser outro, alívio e celebração da vida. A hora que eu cheguei lá, foi a mesma coisa de, sei lá... Não, foi a hora mais feliz da minha vida, porque aquelas 3 horas de angústia, aquilo ali pareceu uma eternidade para mim. A polícia foi para a casa da criança. A menina contou com riqueza de detalhes como era o cativeiro onde ela tinha ficado com o Anderson. Imediatamente, os policiais vieram para cá. Assim que chegaram, encontraram o Anderson na mesma posição que a garota havia contado. Deitado na cama, dormindo. Os policiais acordaram Anderson, encontraram as armas que a criança já havia contado para a polícia que estavam aqui e todos os outros objetos que ele tinha usado para prender a vítima no sequestro. Daqui, ele saiu preso em flagrante. E ele ainda teve a coragem de falar para ela, falar assim, eu vou dormir.
Se eu dormir e você conseguir fugir, você bate com o pé de cabra na minha cabeça, a faca tá em cima da mesa, você me mata. Se eu acordar e você estiver aqui, aí você já era. Agora imagina, eu ouvi isso dela. Ainda bem que ela tá aqui para ela me contar o que aconteceu, mas ela poderia não estar. Anderson era funcionário da fábrica de blocos, mas não era conhecido no bairro onde a garota vive. O bandido já tinha passagem pela polícia por roubo e furto. Agora vai responder por sequestro e cárcere privado. A polícia e a família da criança acreditam que o objetivo do criminoso era primeiro abusar da menina. E ela conta coisas absurdas, que ele não mexeu nela, ele não relou nela. Eu não sei se ele estava maquinando o que ele ia fazer, ou se ele se arrependeu de ter pegado ela e não sabia o jeito que ele ia dar fim nela. Porque o intuito, se ele quisesse ter deixado ela embora, ele não tinha trancado a porta. Ele trancou a porta, deixou a chave com ele e deitou. A mercearia bar, que era um caminho curto e tranquilo para a menina, passou a ser o mais difícil e longo da vida da garota. Eu imagino uma criança, 11 anos, o que essa criança... Nossa, meu Deus do céu. Difícil, foi muito difícil para ela que é mãe. Eu não sou mãe, nem sou família dela, mas eu tenho a mesma dor. Porque a gente é mãe, a gente sabe que ser mãe e acontecer alguma coisa com nossos filhos é difícil.